Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 15, diz a palavra de Deus: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. Capítulo 2 da segunda carta de Pedro é um texto onde Pedro ele se propõe a denunciar os falsos profetas. E ao olharmos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a Bíblia ela está repleta de falsos profetas. A Bíblia menciona inúmeras divindades essas que foram criadas pelo homem, que foram criadas pela imaginação humana. E, naturalmente, essas divindades, elas têm os seus profetas, elas têm os seus sacerdotes, elas têm os seus representantes. E a Bíblia oferece-nos alguns parâmetros para que nós possamos perceber e descobrir se um profeta ele é um profeta de Deus ou se ele é um profeta falso, ou se ele é um falso profeta. E a Bíblia diz que um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, aquilo que ele fala tem que se cumprir. Se um profeta falar algo e isso não se cumprir, então isso mostra, isso revela que esse homem é um falso profeta. Mas a Bíblia vai além. E a Bíblia diz que se um profeta falar algo, e aquilo que esse profeta falar acontecer, mas esse profeta então levar as pessoas a adorarem ídolos, a adorarem outros deuses, ele diz: não escutem tal profeta, porque o Senhor vosso Deus vos prova. Deus prova o seu povo, muitas vezes permitindo a ação e a atuação de falsos profetas. A Bíblia Sagrada nos mostra sobre este profeta mencionado no livro de Números, no capítulo 22, capítulo 23 e capítulo de número 24. Balaão, este homem que foi levantado como um profeta de Deus e que a Bíblia menciona ele algumas vezes e o chama muitas vezes de falso profeta. Assim como Deus, ele usa muitas vezes falsos profetas para testar, entre aspas, o seu povo, para provar o seu povo, Deus também testa os seus profetas, para ver se de fato esses profetas são coerentes, para ver se de fato esses profetas são fiéis. Este homem Balaão, ele é citado na Bíblia pelo menos 60 vezes. Há 60 menções a respeito desse profeta. E a Bíblia diz que esse homem era de uma cidade chamada Petor. E este homem, ele foi procurado por um rei, o rei dos Moabitas, chamado Balaque. Este que ouviu falar que o povo de Israel estava se aproximando da sua terra, da sua região, e já ouvira falar do que esse povo estava fazendo na conquista da terra de Canaã. A Bíblia diz que ele ouviu falar do que o povo fez aos amorreus. Então ele temeu, ele amedrontou-se com a aproximação desse povo. E ele então buscou se cercar de meios pelos quais ele pudesse se proteger desse povo. O povo de Deus, o povo de Israel, que havia saído da escravidão do Egito, que agora avançava na conquista da terra prometida, metia medo nas pessoas que ali residiam. E por que metiam medo nas pessoas que ali residiam? Porque eles receberam uma palavra de Deus, uma profecia, uma promessa de Deus. E na palavra de Deus direcionada a esse povo, Deus dizia: eu estou arrancando esse povo da terra e estou dando a terra a vocês. Então quando vocês adentrarem a terra, não façam como eles fizeram. Que não haja no meio de vocês prognosticadores, adivinhos,
feiticeiros, necromantes, encantadores, que não haja no meio de vocês nenhum tipo de sorte de adivinhação, porque eu estou tirando esse povo da terra, para que vocês tomem posse dessa terra. Quando eu olho para essa narrativa bíblica, eu percebo que o povo de Deus causava medo, o povo de Deus causava impacto onde ele chegava. E eu paro para pensar sobre nós. Será que nós assombramos? Será que nós assustamos? Será que nós impactamos o ambiente onde nós estamos inseridos? Será que as pessoas sentem o peso da presença do povo de Deus? Balaque, o rei dos Moabitas, quando soube que o povo estava se aproximando, temeu, porque sabia que o povo de Deus anda de fé em fé e anda de glória em glória, porque sabia que o povo de Deus foi erguido por Deus, foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus e foi eleito por Deus para conquistar. E talvez isso já não seja mais uma realidade na mente do povo de Deus, porque as promessas de Deus feitas àquele povo se renovam nas nossas vidas. Se aquele povo tinha a promessa de herdar uma terra, nós temos maior promessa, e a pergunta que se faz é: qual o impacto isso causa na nossa vida, para que a nossa vida impacte o ambiente onde nós estamos? Nós não temos a promessa de herdar uma terra física, nós não temos a promessa de herdar uma cidade ou um país, um espaço geográfico. Nós temos a promessa de herdar a Jerusalém celestial, aquela que desce do céu adornada como uma noiva preparada para o seu noivo. Essa é a promessa que nós temos. E esse profeta, esse mesmo profeta, ele diz em resposta ao rei Balaque, ele diz: rei, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. O Senhor me contratou para amaldiçoar o povo, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria, prometeria ele e não velaria. Esse mesmo profeta tinha consciência de que o que Deus fala, Deus cumpre, o que Deus promete, Deus concede. Então nós temos a promessa de Deus. E será que temos consciência, estamos conscientes de que Deus cumpre a sua promessa? Será que temos consciência, será que temos isso em mente, que Deus cumpre a sua promessa e que nós estamos de fato caminhando para o cumprimento da promessa de Deus? Nós estamos no curso da promessa de Deus. A promessa de Deus na nossa vida está em curso, ela está se consolidando, ela está sendo construída dia a dia, passo a passo, culto a culto, oração a oração, louvor a louvor, pregação a pregação. Essa promessa está sendo consolidada, ela está se formando, ela está se moldando e ela se cumprirá. Mas a pergunta é: que impacto isso causa nas nossas vidas? Deus prova os seus profetas, Deus prova o seu povo. E a Bíblia Sagrada diz que o profeta é procurado por mensageiros do rei Balaque. O rei envia mensageiros a ele, e os mensageiros chegam a ele e dizem: profeta, é o seguinte, o rei Balaque ficou sabendo que tem um povo se aproximando da nossa região, que tem um povo acampado aqui em volta, muito próximo, e ele está temeroso, e ele sabe que tu és adivinhador, e ele sabe que aquilo que tu falas se cumpre. Então ele mandou te chamar lá, ele quer conversar contigo. E o profeta então diz: eu vou conversar com Deus, e vamos ver o que Deus diz. Ele conversa com Deus, e Deus diz: vai com eles. Mas como é que Deus manda o profeta ir com eles, se Deus sabia o desenrolar da história? Deus prova os seus profetas, Deus prova o seu povo. A Bíblia conta a história de um profeta que recebeu uma ordem de Deus: não entre em tal cidade, não demore em tal cidade. E naquela cidade havia um profeta mais velho, e o profeta mais velho disse: vem cá, fica aqui na minha casa, vamos comer pão. E o profeta mais novo escuta a voz daquele profeta velho. Quando ele se ausenta da cidade, quando ele vai embora, ele é atacado e morto por um leão.
Deus prova o seu povo. Deus prova os seus profetas. Deus manda o profeta aí, vai lá com eles. Mas tem um detalhe: faça tudo o que eu disser. Faça tudo o que eu mandar. Deus prova você, mas Ele diz a você exatamente o que você tem que fazer. Se você vai ser aprovado ou não, isso depende de você. Então, a Bíblia Sagrada diz que o profeta vai com eles. E em determinado momento, é verdade que a Bíblia diz que o primeiro grupo de mensageiros que vão a ele não vai. O rei envia outros mensageiros e promete a ele uma boa recompensa para que ele vá. Ele então vai. E quando ele vai, no decurso, Deus diz, capítulo 22, versículo 12, Deus diz: não vá com esses homens. Deus dá um alerta para ele: não vá com esses homens. Ele já tinha ultrapassado o limite que Deus havia estabelecido. E Deus diz: não vá com esses homens. E o que é que o profeta faz? O profeta vai. O profeta insiste. O profeta prossegue. E a primeira lição que nós aprendemos aqui: não ignore as advertências de Deus. Não ignore os avisos de Deus. Se Deus tem falado com você, pare, ouça, escute, dê atenção ao que Deus está falando com você. Talvez Deus está dando avisos e alertas a pessoas, não é de hoje. Já faz um tempo que Deus está falando, e Deus insistentemente tem falado, e a palavra é: não ignore os avisos de Deus. Não ignore os alertas que Deus está te dando. Se Deus está te alertando sobre algo, ouça, escute, atente para aquilo que Deus está falando, porque o preço a ser pago, caso você ignore isso, pode ser muito alto. O profeta então entra em um processo de degeneração da sua espiritualidade. Ao desobedecer a Deus, ele entra num processo de retrocesso espiritual. Todas as vezes que nós enfrentamos a Deus desobedecendo aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus orienta, nós entramos em um processo de regresso espiritual, de retrocesso espiritual. Nós diminuímos a nossa incidência na presença de Deus, nós diminuímos as nossas orações, nós diminuímos a nossa meditação e nós vamos aos poucos nos afastando de Deus. E à medida que nós nos afastamos de Deus, nós também nos afastamos da verdade. A promessa, ou o pedido de Jesus a Deus em relação a nós, descrito em João capítulo 17, versículo 17, é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando há um afastamento da palavra, então nós começamos a nos afastar, nós começamos a abandonar a verdade. Isso é um perigo. Mas a Bíblia também diz que Jesus é a verdade. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós nos afastamos da palavra, nós não estamos nos afastando apenas da palavra, mas nós estamos nos afastando do Verbo encarnado, do Logos encarnado, do Filho de Deus. Então não me convence a história de que eu estou longe da igreja, mas eu estou perto de Deus. Essa história não me convence. Aliás, nem quem defende essa história se convence. Há muitas pessoas que dizem: eu mantenho a minha comunhão com Deus. É mentira. É mentira. Isso é impossível. Não dá para se afastar da palavra e se manter perto de Deus. Não dá para se afastar do verbo físico e manter comunhão com o verbo encarnado, que é Jesus. Então, nós corremos um grande risco quando nós ignoramos os alertas de Deus, de nos afastar da verdade, de abandonar a verdade. E quando nós abandonamos a verdade, a mentira começa a fazer sentido para nós.
Quando nós abandonamos a verdade, quando nós ignoramos a verdade, quando nós viramos as costas para a verdade, a mentira começa a prevalecer na nossa vida. A mentira começa a ser aceita por nós. O erro começa a ser aceito por nós. E a nossa vida avança ainda mais nesse processo de degeneração espiritual. Talvez o profeta não tivesse total consciência e ciência daquilo, do processo em que ele estava passando, daquilo que estava acontecendo com ele. Mas o trajeto dele vai revelando que ele está retrocedendo espiritualmente. E ele mostra-se um homem sem visão, sem discernimento, sem entendimento. Eu não vou me deter exatamente aos detalhes da narrativa bíblica a respeito dele. Como eu disse, a história dele abraça e abrange 3 capítulos da Bíblia, fora as outras menções que a Bíblia faz dele. Mas você sabe, enquanto ele vai em direção ao rei Balaque, o anjo do Senhor se coloca diante dele e ele não vê o anjo de Deus. Ele não reconhece o anjo de Deus, a ponto de Deus se utilizar da jumenta dele para repreendê-lo. Então ele está cego, ele está sem discernimento, ele não enxerga o anjo do Senhor. E quando eu disse que se afastar da verdade, não é apenas se afastar do livro, mas é se afastar do verbo encarnado. Você sabe que quando a Bíblia menciona no Antigo Testamento o anjo do Senhor, aquilo é um caso de cristofania. O que é uma cristofania? É uma aparição visível de Jesus, o Jesus pré-encarnado, ou seja, antes dele nascer, antes dele encarnar a partir de Maria. Então, quando ele ignora o anjo do Senhor, ele está ignorando o próprio Jesus. É Jesus que ele está ignorando. Então ele mostra a cegueira espiritual na qual ele está. E entenda, ele é um profeta de Deus. Ele é um profeta legítimo. Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus o vocacionou para ser profeta. Então, no nosso meio talvez esteja repleto de pessoas assim. Pessoas que já foram usadas por Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas que foram eleitas por Deus, pessoas que foram chamadas e vocacionadas por Deus, mas estão perdendo a visão, mas estão perdendo o discernimento, mas não conseguem mais enxergar os fatos, mas não conseguem enxergar mais a verdade. Não apenas ele não enxerga, não vê, não reconhece o anjo do Senhor, mas quando ele recebe a mensagem do rei Balaque, o rei Balaque diz: um povo vem. Ele é profeta de Deus, correto? Israel é o povo de Deus, correto? E ele ignora quem é Israel. E ele ignora Israel. Então ele não reconhece o anjo do Senhor, ele não reconhece Jesus, e ele também não reconhece o povo de Deus. Aqui é um sinal claro para nós identificarmos as pessoas que estão em retrocesso espiritual. Elas não reconhecem mais o povo de Deus, elas não consideram mais o povo de Deus, elas não fazem mais do povo de Deus o seu povo, a sua família. Elas não se sentem mais bem, elas não se sentem mais à vontade, elas não se sentem mais em casa entre o povo de Deus. Deus está testando os seus profetas, Deus está testando o seu povo. E a pergunta que se faz é: como é que você está se saindo nesse teste? Por que ele não reconhece o povo de Israel? Ele não era um israelita legítimo. Aliás, ele não era um israelita. Como eu disse, ele fazia parte, ele era habitante da cidade de Petor, ali na Mesopotâmia. Ele não fazia parte de fato do povo de Israel. Se ele não fazia parte do povo de Israel, ele não esteve escravizado na terra do Egito. O povo está saindo da escravidão no Egito e ele não experimentou aquilo. Então, se ele não experimentou a maldição da escravidão, ele também não sabe o valor, não compreende o valor do milagre da libertação. Quem não compreende a escravidão em que vive,
jamais valorizará e entenderá a preciosidade da libertação. Por isso há pessoas que viverão cativas a vida inteira. Há pessoas que viverão escravizadas a vida inteira. E quando eu falo a pessoas que viverão escravizadas a vida inteira, eu não me refiro à escravidão do chicote de um tirano, mas há pessoas que são escravas de si mesmos. Há pessoas que são escravas dos seus próprios desejos. Há pessoas que são escravas das suas próprias vontades. Há pessoas que são escravas dos vícios. Há pessoas que são escravas das amizades. Há pessoas que são escravas dos relacionamentos. Quantos tipos de escravidões há? E há pessoas que não compreendem, não enxergam, que estão aprisionadas, que estão escravizadas. E quem não reconhece a escravidão em que vive, não consegue valorizar a libertação que Deus tem para oferecer. O povo de Israel está saindo de 400 anos de escravidão. Eles sabem o que é padecer. Eles sabem o que é sofrer. Eles sabem o que é enfrentar a tirania, o que é enfrentar o chicote, o ódio, o desprezo de um tirano. Mas ele não. Balaão não sabe. Por isso ele não valoriza. Talvez Deus esteja provando você, apertando você um pouquinho, para você sofrer um pouquinho, para você sentir na pele um pouquinho, para você valorizar o que Deus está fazendo por você, para valorizar o que Deus faz por você, para valorizar o reino de Deus, para valorizar a obra de Deus na sua vida. Como ele não era um profeta, aliás, como ele não era um habitante, como ele não era um membro da nação de Israel, é interessante o caso, porque Deus levanta um homem de outra nação como profeta, como seu legítimo profeta, e aí eu percebo que este homem é um homem privilegiado. Ele não faz parte do povo eleito de Deus, do povo escolhido de Deus. Mesmo assim Deus o chamou, vocacionou para ser profeta. Então esse homem é um homem privilegiado. E como ele, há muitas pessoas que não conseguem honrar nem reconhecer os privilégios que têm. Há pessoas que não honram o privilégio que têm. Qual é o privilégio que você tem? Jesus disse um dos nossos maiores privilégios, esse que você tem agora de ouvir essa palavra. Jesus disse: reis e profetas quiseram ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não puderam. Você é mais privilegiado do que reis e do que profetas. A mensagem de Deus é clara a você. Você tem total acesso ao conhecimento de quem é o Cristo, o Messias. Você tem total acesso à salvação eterna, prometida por Deus a você, coisa que muitos homens grandes, importantes da história quiseram, mas não puderam. Há pessoas que não reconhecem e não honram o privilégio que têm. Você é privilegiado. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Jesus disse em Mateus capítulo 11: dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O maior de todos os profetas foi João Batista. Aí você vai e diz: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com João Batista? Calma, o versículo não acabou. O versículo prossegue e diz: mas o menor entre vocês é maior do que João Batista. Você entende o privilégio que você tem? Você entende o quão privilegiado você é? E a pergunta continua: até que ponto você honra o privilégio que você tem? Até que ponto você honra o chamado de Deus na sua vida? Até que ponto você honra a obra de Deus na sua vida? Até que ponto você honra a salvação de Deus colocada à sua disposição? Você é privilegiado. Por mais que você não tenha essa ciência ou essa consciência, você é privilegiado. Mas sabe qual foi um dos maiores inimigos desse homem? O ego. Ele queria ser reconhecido, ele queria ser conhecido,
E o ego tem sido o inimigo de muitas pessoas. Muitos querem os elogios, muitos querem destaque, muitos querem holofotes. Muitos querem ser notados. Muitos se vestem para ser notados. Muitos calçam-se para serem notados. Muitos arrumam-se para serem notados. Muitos querem chamar atenção para si, porque querem ser vistos. Mas infelizmente, pouquíssimas pessoas querem ser reconhecidas pelos seus atributos espirituais. Às vezes, as pessoas querem ser reconhecidas pela camisa de marca que vestem, pelo sapato de marca que calçam, pela calça de marca que vestem, pelo Rolex que usam. E não é um Rolex, tá bom? Mas poucos querem, ou poucos se preocupam em serem vistos pelas pessoas como um homem de fé, como uma mulher de fé, como um homem de oração, como uma mulher de oração. Poucos se preocupam em ser reconhecidos pelos seus atributos espirituais, porque a carne fala mais alto, porque a carne grita, porque a carne ecoa. Um dos maiores inimigos do profeta Balaão foi o seu ego, e um dos maiores inimigos do ser humano é o seu ego. E Satanás sabe perfeitamente disso. Por isso, Satanás, quando tentou Jesus, ele disse: tu não é o filho de Deus? Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Para que Jesus mostrasse que ele era, para que o ego de Jesus falasse mais alto. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele leva Jesus para o alto do templo e diz: tu não é o filho de Deus? Também está escrito: lança-te daqui. Ou melhor, ele diz: lança-te daqui, porque também está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, para que nem mesmo os teus pés sejam feridos nas pedras. Mais uma vez tentando o ego de Jesus, para Jesus provar que ele é o filho de Deus e que ele tem poder. Deixa eu dizer um negócio para você: não é você que tem que aparecer, é quem habita em você que tem que aparecer. E inevitavelmente quem aparece é quem habita em você. E a pergunta que eu faço é: quem é que tem aparecido em você? Quem é que tem transparecido através de você? É Deus? É a carne? É o diabo? Quem tem aparecido através de você? Satanás leva Jesus a um alto monte, mostra os reinos da terra e diz: está vendo tudo isso? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora Satanás mexe com a ganância. Agora Satanás, além de mexer com o ego, ele oferece aquilo que o homem mais busca: glória, honra, riqueza, posses, conquistas. E Jesus mais uma vez resiste. A que você tem resistido? E a que você tem cedido? O seu ego talvez esteja te matando. O seu ego talvez esteja te afastando de Deus. O teu ego talvez esteja te fazendo se tornar inimigo de Deus. Então não procure ser conhecido pelo que você veste, pelo que você calça, pelo que você usa. Busque ser conhecido por ser um homem e uma mulher de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, alguém que quando fala o inferno treme, alguém que quando endemoniado enxerga diz: eu conheço, eu sei quem é. Que seja isso que transpareça através da sua vida. Balaão nos ensina, e nos ensina muito, porque nós aprendemos com as conquistas, nós aprendemos com as vitórias, nós aprendemos com os triunfos, mas nós também aprendemos com os fracassos, mas nós também aprendemos com os tropeços, mas nós também aprendemos com os erros. Com palavras lisonjeiras, com elogios,
com aquilo que mexe com o ego dele. E quando o rei o recebe desta forma, ele passa mais uma vez a mesma história para ele, dizendo: o povo se aproxima de nós, e eu quero que você amaldiçoe esse povo, porque aquilo que você fala se cumpre, aquilo que você fala acontece. Para que o rei buscou o profeta? Para amaldiçoar o povo de Deus. O que é que isso significa? Isso significa que o rei odeia o povo de Deus. Não se sente à mesa com quem odeia o povo de Deus. Não se sente à mesa com quem fala mal do povo de Deus. Não se sente à mesa com quem quer destruir o povo de Deus. Não se sente à mesa com quem blasfema do povo de Deus. Há muitos que estão cometendo esse erro. O salmista no Salmo 1 nos adverte sobre isso, para nós não nos assentarmos à roda dos escarnecedores. Não se assente, ou seja, não busque comunhão com quem odeia o povo de Deus. E posso te contar um segredo? Os que odeiam o povo de Deus não estão só lá. A gente aqui que odeia o povo de Deus. A gente dentro que odeia o povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, ele diz: nem sequer comais com irmãos, ou quem se diz irmão, mas é beberrão, é maldizente. Não se assente para falar, não se assente para fofocar com aqueles que odeiam o povo de Deus. Cuidado. Cuidado com as portas que você abre, cuidado com as brechas que você abre na sua vida. Mais uma vez, talvez os inimigos mais perigosos do povo de Deus não estão lá fora, estão dentro, estão no meio, fazem parte. Mas você tem essa ciência. Se não tinha, agora tem. Deus está falando para você: não se assente à mesa com inimigos de Deus. Não se assente à mesa com inimigos do povo de Deus, quer estejam lá fora, quer estejam aqui dentro. Que essas pessoas não tenham vez e voz na sua vida, que essas pessoas não tenham espaço e não tenham influência na sua vida. Do contrário, você entra em um processo de regresso espiritual que pode ser, infelizmente, irreversível na sua vida. Observe que na vida do profeta, tudo tem sido progressivo. É um processo. Ele está passando por um processo, mas um processo degenerativo, um processo de retrocesso. Ele começa como um profeta de Deus. Ele começa buscando a orientação de Deus. Ele começa dizendo: aquilo que Deus disser, eu vou fazer. Mas agora ele já está sentado à mesa com o inimigo do povo de Deus, com aquele que odeia o povo de Deus. E qual é a proposta dele? Amaldiçoa o povo de Deus. Então ele está disposto a amaldiçoar o povo de Deus. Olha o retrocesso desse homem. Então nós percebemos um falso profeta. Nós percebemos e reconhecemos o falso homem de Deus e a falsa mulher de Deus, quando está disposto e disposta a amaldiçoar o povo de Deus, a maldizer o povo de Deus, a destruir o povo de Deus. Às vezes, a destruição não vem pela espada. Às vezes, a destruição não vem pelo cano da arma. Às vezes, a destruição vem pelo fogo que arde e que emana da língua. Este homem agora está disposto a amaldiçoar o povo de Deus. Ele está disposto a amaldiçoar seus irmãos. Ah, pastor, mas ele não era israelita. Mas ele era servo do mesmo Deus. Ele era profeta do mesmo Deus que o povo de Israel. Assim de gente disposto a amaldiçoar, a maldizer o povo de Deus. Que não seja essa a sua realidade. E que você não se torne uma pessoa como essas. Por que esse profeta entra nesse processo?
porque lhe foi oferecido riquezas, posses. E aí nós percebemos o falso profeta, o falso homem de Deus e a falsa mulher de Deus, quando as posses, as conquistas, as finanças são mais importantes do que o reino. Quando nós priorizamos posses, finanças, conquistas mais do que o reino. E com isso eu estou dizendo que nós priorizamos posição, nós priorizamos lugar na sociedade, nós priorizamos isso, a revelia do reino de Deus. E eu estou falando de pessoas que são profetas de Deus, que foram homens e mulheres de Deus, mas que estão nesse processo de retrocesso. Você não precisa alcançar um espaço na sociedade. Você não precisa alcançar um espaço entre a nobreza. Observe aquilo que diz Lucas capítulo 16, quando nos narra a história do rico e Lázaro. Aquele homem que era rico, aqui na terra ele conquistou posição, ele conquistou riquezas, ele conquistou finanças, ele tinha posses, mas como é que a Bíblia o chama? Rico. Nem nome esse homem tinha. Na narrativa de Deus, nem nome esse homem tinha, porque ele não tinha importância. Uma das coisas mais importantes para um judeu é o nome. É tanto que você vê uma ênfase muito grande com relação aos nomes na Bíblia. Você percebe Deus trocando o nome de pessoas, porque o nome significa muito. O nome importa. O nome tem valor. O nome representa a pessoa. O nome representa quem a pessoa é. Então aquele rico, que tinha posição, que tinha finanças, que tinha recursos, que tinha tudo que se busca aqui na terra, para Deus nem nome ele tinha, porque para Deus ele não era ninguém. Mas a Bíblia fala de Lázaro. E por que a Bíblia menciona o nome de Lázaro? Porque Lázaro, embora fosse um mendigo, Lázaro, embora não tivesse posse alguma, Lázaro, embora fosse um doente, Lázaro era alguém para Deus. Então, quando nós começamos a priorizar as conquistas em revelia do reino de Deus, nós estamos demonstrando que nós somos falsos cristãos. Podemos até ter sido verdadeiros cristãos um dia, mas nos tornamos falsos cristãos. Estamos perdendo a nossa identidade. Estamos perdendo a nossa essência. Estamos deixando de ser quem Deus planejou que fôssemos. O profeta se vendeu. O profeta se corrompeu. As conquistas se tornaram mais importantes para ele do que o reino. Os seus interesses se tornaram mais importantes para ele do que o seu reino, do que o reino de Deus. Quando os seus interesses se tornam mais importantes do que o reino, você está mal. E isso eu estou falando de algo muito simples, de você examinar na sua vida para perceber se isso é uma realidade em você. É a coisa mais simples. É aquilo que você prioriza. É aquilo que você dá importância. É quando você abre mão do reino de Deus para fazer isso. É quando você abre mão do reino de Deus para se entregar, se dedicar a isso. Quando você abre mão dos seus interesses para priorizar o reino de Deus, então isso mostra que você entendeu a mensagem. Isso mostra que você entendeu o chamado. Isso mostra que você entendeu e honra o privilégio que você tem. E a pergunta continua: você entende o que Deus está falando com você? Você tem honrado o seu chamado? Você consegue se enxergar nessa mensagem? Você consegue se situar dentro dessa mensagem? Em que lugar dessa mensagem você está?
Essa mensagem consegue ajudar você a se identificar, a se enxergar. Essa mensagem, ela serve para você como um espelho. Esse é o objetivo. Quando o homem se utiliza do dom de Deus para fazer o mal, que era o que Balaão estava fazendo, isso mostra o retrocesso espiritual em que a pessoa está vivendo. E como é que eu uso o dom de Deus para fazer o mal? É quando eu uso, por exemplo, a minha inteligência, a minha sapiência, a minha visão, apenas para denegrir, para manchar, para apontar, para acusar. Quando eu não dedico a minha inteligência para o avanço do reino de Deus, quando eu não dedico a minha visão, a minha capacidade de enxergar as coisas, o meu discernimento para o avanço do reino de Deus, mas apenas para apontar erros, para apontar defeitos, para apontar falhas, para enxergar aquilo que é negativo na vida das demais pessoas, eu estou me utilizando do dom de Deus, da graça de Deus, de um talento que Deus me dá para o mal. Foque no reino. O reino deve ser a sua prioridade. O reino é onde deve estar o seu foco e a sua visão. Do contrário, se o seu foco desviar um pouquinho para as conquistas, para os seus interesses, para as finanças, para lugares na sociedade, você está fadado ao fracasso espiritual. Entenda que nós estamos numa trajetória onde nós estamos construindo um legado. Há muito tempo atrás eu escrevi uma frase onde eu digo que a maior riqueza do homem não consiste naquilo que ele possui, mas naquilo que ele contribui, que ele distribui, melhor dizendo, que ele compartilha. A maior riqueza do homem não está naquilo que ele deixa para alguém, mas naquilo que ele deixa em alguém. A maior riqueza do homem está no seu legado. E há homens extraordinários, quer dentro da Bíblia Sagrada, quer fora da Bíblia Sagrada. Há homens que deixaram um legado fascinante, extraordinário. Há homens que marcaram o tempo e a história. Há homens que marcaram o seu nome na história e servem de referência para nós. Homens que viveram há 100, 200, 300, 500 anos, 1000, 2000, 3000 anos e ainda servem de referência para nós. São um referencial para onde nós olhamos. Da mesma sorte, existem homens que marcaram a sua passagem aqui na terra da pior forma possível, da forma mais negativa possível. Homens que foram embora e não deixaram saudade. Balaão foi um desses homens. Ele ficou marcado como um exemplo a não ser seguido. Pedro, na sua segunda carta, menciona ele, foi o texto que nós lemos, de forma negativa. Judas menciona ele de forma negativa. Apocalipse menciona ele de forma negativa, ou seja, João, que escreveu o Apocalipse, menciona ele de forma negativa. Ele ficou marcado como um exemplo a não ser seguido. E eu pergunto, e você? Você é marcado de que forma? Qual marca está sobre você? A marca de um exemplo de fé, um exemplo de vida, um exemplo de conduta, um exemplo de entrega, um exemplo de dedicação, ou um exemplo a não ser seguido? Ou alguém que não serve de referência para ninguém? Você é conhecido da pior forma possível. Como você é conhecido e como você é reconhecido, como você é enxergado, que legado você está construindo, que legado você deixará. O que você está semeando em pessoas, o que você está deixando em pessoas. Você está em um processo, e esse processo pode ser evolutivo ou degenerativo. Você pode estar evoluindo, crescendo, ou você pode estar degenerando.
você pode estar retrocedendo, você pode estar evoluindo. Este homem, ele começa como um profeta de Deus, um profeta legítimo. Algumas pessoas entendem que ele não era um profeta de Deus. Ele era legitimamente um profeta de Deus, um profeta genuíno. Ele começa como um profeta de Deus, mas ele termina como um adivinho. É isso que diz Josué capítulo 13, versículo 22. Ele termina a sua história como um adivinho. Um profeta de Deus termina como um feiticeiro, como um praticante de artes mágicas, como alguém adepto e praticante do ocultismo. Esse é um dos perfeitos exemplos bíblicos de alguém que começou bem e terminou mal. Então o importante não é como as coisas começam, o importante é como elas terminam. E eu insisto em dizer para você, o seu trajeto ele pode ser evolutivo ou involutivo. Você pode estar crescendo, você pode estar avançando, ou você pode estar retrocedendo. Ele estava retrocedendo, e você? Será que você hoje ainda é conhecido e é reconhecido como você era quando você começou a sua caminhada cristã? Quando você iniciou na fé? Ou a visão que se tem de você é uma visão que condena, que aponta, que expõe a realidade de alguém que não é mais aquilo que Deus chamou para ser, ou que Deus fez ser no começo? Ou pode ser o contrário. Você hoje pode não ser mais visto como você era no começo, porque você hoje é muito maior. Hoje você está muito mais próximo de Deus. Hoje você tem muito mais relevância. Hoje você tem muito mais importância no reino de Deus. Como é que você tem sido conhecido? Como é que você é conhecido? Como é que você é reconhecido? A questão não é como você começou a sua trajetória, a questão é como você vai terminá-la. E analise a sua vida, e analisando a sua vida, eu pergunto, qual panorama você faz da sua vida? Qual prognóstico, entre aspas, você consegue ter da sua vida? Quando você para observar a sua vida e vislumbrar o seu futuro, o que você enxerga no seu futuro? Como você se vê? E eu não estou falando de vida material, de vida profissional, eu estou falando da vida do reino. Como você se enxerga daqui a 1 ano? Como você se enxerga daqui a 5 anos? Como você se enxerga daqui a 10 anos? Pastor, mas eu não sei se eu vou chegar a mais 10 anos. Se você não chegar a mais 10 anos, é porque você já partiu para a eternidade. Então a coisa é mais séria ainda. Como você enxerga? Eu ia chegar lá. Como você enxerga a sua eternidade? A partir da vida que você leva hoje. A partir da sua realidade hoje. Entenda, não é como as coisas começam, mas como elas terminam. Você pode até começar mal, desde que você termine bem. Agora nunca, jamais, você pode começar bem e terminar mal. Isso pode ser perigoso para você. Isso pode ser a pior tragédia que venha a acontecer na sua vida. Ele cede o suborno do rei. Ele vai, e como eu disse, não vou me deter aos detalhes do texto, mas ele vai com o rei, levanta altares, oferece sacrifícios nos altares para amaldiçoar o povo de Israel, e não consegue amaldiçoar, porque ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. E faz de novo, e todas as vezes que ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguiu. Então entenda, não adianta tentar o mal contra o povo de Deus, porque Deus está com ele. Não adianta tentar amaldiçoar e maldizer o povo de Deus, porque Deus está com ele. Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta, ou nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu as condenarás. Não adianta, porque Deus está com o seu povo. Ele tentou amaldiçoar, ele tentou parar, ele tentou frear,
ele tentou impedir o avanço do reino de Deus, do povo de Deus, mas não conseguiu. Não adianta, Deus está com o seu povo. Com essa palavra eu quero que você conforte-se entendendo, não adianta lutarem contra você, Deus está com você. E Deus estando com você, e você estando com Deus, ninguém vai conseguir te parar. Mas com essa palavra, eu te repreendo, eu te confronto e eu te exorto também. Não adianta você tentar fazer o mal para um homem e para uma mulher de Deus, porque Deus está com ele, Deus está com ela. Não adianta falar mal do homem e da mulher de Deus, porque Deus está com ele, porque Deus está com ela. Não vai surtir efeito, não vai adiantar, porque Deus é o justo juiz. O homem de Deus, a mulher de Deus não precisa se justificar, porque é Deus quem o justifica. Mas quando Deus se levantar para justificar, ai daqueles que tentaram amaldiçoar, ai daqueles que tentaram destruir, ai daqueles que tentaram parar, ai daqueles que tentaram denegrir, ai deles. Com esta palavra você é consolado, mas com essa palavra você é confortado. Depende de quem você é. Depende da sua postura, depende da sua posição. Depende de qual papel você está exercendo aqui entre o povo de Deus. A história termina dizendo que ele volta para a sua cidade, sem ter êxito na sua missão, que era amaldiçoar o povo de Deus. Ele poderia perfeitamente fazer parte do povo de Deus. Ele não era um profeta de Deus, mas ele volta para a sua terra, ele volta para a sua cidade, ele volta para a sua casa. E ele é levado à insignificância. Ele é levado a isolamento. E é interessante pensar sobre isso, porque o nome Baal significa mal, aliás, Baal não, Balaão, significa mal do povo. Balaão, mal do povo, ou seja, Balaão é aquele que busca fazer o mal ao povo. Será que há Balaões entre nós? Só que tem um detalhe: o nome Balaão não significa apenas mal do povo, aquele que quer fazer o mal do povo, mas Balaão também significa sem povo. Todo aquele que tenta fazer mal ao povo de Deus fica sem o povo de Deus, é condenado ao isolamento. Todo aquele, disse Jesus, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Quem não está do meu lado, está do lado oposto. Aqueles que tentam, mesmo dentro do povo de Deus, mesmo dentro do reino de Deus, aqueles que tentam fazer mal ao povo, ficarão sem povo, ficarão sem família, ficarão sem história. Que Deus possa aplicar a sua palavra ao seu coração, e que essa palavra seja um alerta para você. Talvez o isolamento seja a sua condenação, e não é maldade de Deus não, é porque você tem agido como um Balaão. Se você só faz mal para as pessoas, então é natural que as pessoas não queiram comunhão com você, é natural que as pessoas não se aproximem de você, é natural que as pessoas evitem você. Mas se você é bênção na vida das pessoas, todo mundo quer estar ao seu lado, todo mundo quer a sua companhia. Que essa mensagem te ajude a se enxergar e a identificar quem de fato você é.